funcionar 1000. Não fica um mês para conseguir passar uma fasezinha, porque não é fácil. E quando eu passo, eu vibro, enfim, eu queria que você entendesse isso. E que você tivesse isso em mente. É especial demais. E a minha oração é que vocês estejam mesmo indo para o próximo nível. Já conquistaram aquilo que o Senhor colocou de desafio? Já conquistamos. Uau, qual o próximo nível, Senhor? Mas se preparem para esse próximo nível. Porque é um nível maior de responsabilidade, de unção, de conquista. O prêmio vai ser muito melhor do que na fase anterior. Mas eu tenho que estar pronto. Eu preciso estar preparado para conquistar. E se eu quiser, passar essa fase. E ir para a próxima, próxima, próxima. Porque o Senhor é uma fonte inesgotável, amém? Ele sempre vai ter mais. A gente não suporta ter tudo de uma vez. Então, sempre. E a gente tem lições para aprender. E às vezes a gente é cabeça dura e teima com o Senhor e nunca dá certo, nunca funciona, não é assim? Mas estejam preparados, em nome de Jesus, para essa nova fase. Esse algo novo que vocês vão viver, de repente já estão vivendo. E eu vibro com isso, eu vibro. Que juventude linda. Como é especial ver vocês animados numa segunda-feira à noite, com sede, buscando o Senhor. Então Deus tem coisas extraordinárias para vocês viverem, para a gente viver. Mas estejam preparados. Preparados. E isso tem a ver com o poder de uma escolha. E eu queria compartilhar isso com você. E eu só queria que você baixasse a cabeça mais uma vez. E eu vou fazer só mais uma oração rápida. Doce Espírito Santo, eu peço para que o Senhor, nesse momento, comece a tirar todas as barreiras que porventura possam estar no nosso coração. Às vezes cansaço, desânimo e barreiras mesmo que às vezes a gente coloca diante do Senhor. Então que todas elas caiam em nome de Jesus. Que possamos estar com os nossos ouvidos atentos, nossos olhos abertos, sensíveis, Deus, ao teu toque, sensíveis àquilo que o Senhor vai fazer e já está fazendo. E corresponder, doce Espírito Santo, à tua voz, ao teu chamado, aos apontamentos que o Senhor vai nos dar e direcionar. Precisamos estar sensíveis e dispostos a dizer sim, eis-me aqui. Não importa o que eu precise renunciar, não importa o que eu preciso deixar e entregar no altar, mas eu estou disposto, sim, Senhor, a ir para um próximo nível, nem que isso for necessário me custar a vida. Eu estou disposto, Senhor, a dar a minha vida para o Senhor, para viver os meus melhores anos, para viver o extraordinário do Senhor sobre a minha vida e a partir da minha vida. Então que o Senhor faça isso no nosso meio, em nome de Jesus, e que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou. Que o Senhor traga coisas novas, apontamentos novos. Essa é a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir, Senhor. Amém, amém, amém. Vamos lá. O poder de uma escolha. A nossa vida, e eu coloco assim, e eu tenho vivido muito isso. Para mim, a nossa vida é feita de escolhas. Eu vou explicar. Por que é feita de escolhas? Porque todos os dias nós temos o poder da escolha e da decisão. Todos os dias nós podemos acordar murmurando, seja porque o dia amanheceu chovendo, ou o dia amanheceu com o sol estralando, entendeu? Todos os dias nós podemos reclamar, não é? De algo, de uma refeição, de repente, a mãe chegou em casa, a mãe preparou aquela comida deliciosa, mas não tinha o que você queria, tem o ovo de novo. Não era a carne de panela, ou a picanha, ou enfim, não era o macarrão que você queria. Todos os dias nós temos a opção de reclamar ou murmurar. Reclamar ou agradecer. Todos os dias nós temos o poder da escolha. Por isso que eu coloco para mim que a vida é feita de escolhas. Todos os dias. Todos os dias. Nós podemos estar contente com toda e qualquer situação, como diz a palavra de Deus, ou não. Então, para mim, a vida é feita de escolhas.
E, na verdade, nós vamos determinar aonde nós vamos chegar. Nós, com as nossas escolhas. E não dá para pensar lá na frente. De repente, você é adolescente. Muito cedo para eu pensar nas minhas escolhas. Não, o momento é agora. Porque o meu futuro vai ser determinante a partir das minhas escolhas de agora. Aquilo que eu vou decidir. Por exemplo, alguém chega lá na escola e oferece para você experimentar lá a droga. Você tem o poder da escolha de dizer sim ou não. Alguém te convida para uma balada, para uma noite, alguém te convida. Você vai ter o poder da escolha. Ou você vai, ou você não vai. A menina que se apaixona, de repente, aos 13, 14 anos, achou que encontrou o príncipe encantado. E aí, ele o convida para uma transa. Ela tem o poder da escolha, de dizer sim ou não, de ceder ou não. Estão entendendo? Por quê? Porque a vida é feita de escolhas. Nós vamos determinar aonde nós vamos chegar. Nós estamos decidindo se nós vamos cumprir os propósitos de Deus ou não. A partir das nossas escolhas. Ele tem o melhor para mim e para você, com certeza. Ele quer ver você rompendo, vivendo o extraordinário dele, fazendo a diferença, com certeza. Ele quer que você traga mesmo céus à terra, se mova em milagres, em maravilhas, no extraordinário, com certeza. É isso que ele quer, para mim e para você. É o desejo dele, é o sonho dele, é o plano dele. Mas eu posso dizer sim ou não. Eu posso recusar. O plano de Deus é a proposta de Deus para a minha vida. Por isso que eu coloco que a nossa vida é feita de escolhas. E o momento é agora da gente decidir. Aonde nós queremos chegar. Se viver o extraordinário dele ou não. Enfim. A nossa atitude, então, vai determinar o nosso sucesso ou fracasso, ok? E aí a gente vai lá para o texto de Gênesis 4. Eu gosto demais desse texto. Gênesis 4. Dos versos 1 até o 7. E eu quero ler, se você quiser anotar, ou se você quiser acompanhar, não sei se vai ser projetado, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 7. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva, que eu gosto muito dessa versão. Então, a palavra de Deus vai dizer assim. Então, Adão teve relações com Eva, e ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela, com a ajuda do Senhor, conseguiu um filho homem. Depois voltou a dar à luz e nasceu o irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim nem da sua oferta. Por isso Caim ficou enfurecido e o seu rosto mostrava seu ódio. Verso 6, o Senhor perguntou a Caim, por que você está furioso e por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito? Mas, se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Eu acho esse texto extraordinário. Extraordinário. Eu não sei se você prestou atenção nas verdades da palavra de Deus. É demais isso. Porque isso aqui, para mim, acaba com um monte de desculpa que, às vezes, a gente começa a dar para o Senhor e para as pessoas. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Todos nós temos a opção de viver, então, plenamente ou abundantemente, porque atitude é tudo. Entenda algo, não importa o que a vida, as circunstâncias e as pessoas nos reservem, sempre nós podemos escolher a atitude que nós vamos tomar. Sempre. Eu aprendi algo, isso foi crucial na jornada da minha vida e na minha cura. A frase que eu aprendi e nunca mais me esqueci é: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Entende? Porque circunstâncias, pessoas, nada pode determinar. Tem pessoas que ficam remoendo o seu passado, se vitimizando e paralisam. E vão continuar ali. Nada vai mudar o seu passado. Nada. Mas a atitude de hoje, com relação a isso, aquilo que você sofreu. Todos nós temos uma história. E eu não estou aqui para desmerecer a sua história. Eu tenho a minha história de dor,
de sofrimento, de falta de paternidade. Eu tenho, isso me custou algo. Me custou muitos, muitos anos da minha vida sem relacionamento com o Senhor, dando desculpas e enfim, se eu tiver um tempinho, eu conto só um pedacinho para vocês entenderem. Mas quando eu entendi que eu tinha o poder de mudar a minha história, de não ficar colocando desculpa naquilo que meu pai faltou comigo ou não, que a minha mãe não fez ou não, que a minha irmã fez para mim ou não, se eu não colocasse um ponto final na minha história e decidisse mudar, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje, principalmente no relacionamento com Deus. Eu não estaria vivendo a esse nível de intimidade, de relacionamento, de presença, jamais. Então foi determinante para mim o quê? Decidir que as circunstâncias, a minha triste história, não iam me paralisar. Elas não iam determinar o meu futuro. Eu tinha o poder da escolha de perdoar, da escolha de prosseguir, da escolha de mudar a minha história, da escolha de entregar uma folha em branco para o Senhor e falar, Senhor, pode refazer a minha história. Eu entrego essa daqui nas tuas mãos. Não vai mais me doer, não vai mais, me desmotivar, me paralisar, não vai fazer mais isso. Por isso que eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vivi isso. Foi determinante para mim, entende? Eu enxergo a Ana no momento que ela tomou uma decisão de não permitir que o passado paralisasse ou a impedisse, ou me impedisse de viver o que eu vivo hoje. Se eu tivesse paralisado, eu jamais estaria aqui. Eu jamais estaria pregando, eu jamais estaria vendo milagres acontecendo. Eu jamais faria o que eu faço hoje. Mas foi determinante para mim o quê? A escolha de perdoar e de prosseguir, de falar, basta, não vou me vitimizar. Chega, eu pus um ponto final. Então é possível você fazer isso. Se você está nessa crise, entendeu? É possível o quê? A escolha. Escolher, tomar uma decisão nesta noite. É possível, é possível. Então nós não podemos mudar o passado, você não pode mudar o seu passado. Você não pode mudar a atitude das pessoas para com você. A atitude delas para com você, não. A resposta, como você vai responder, sim. Por exemplo, alguém chega para você, mulher, a gente é mais difícil, com essa questão de sentimentos. Você pintou o cabelo, você acha que você arrasou. Você fez aquele corte, pintou, passou horas no salão, e você chega para a sua melhor amiga. E você fala, e aí, amiga, gostou? Ela fala, não gostei, ficou horroroso, acabou com o seu rosto. E aí ela te põe lá no chão. Você tem duas escolhas. Acreditar na palavra dela, tomar para si, ir para o seu quarto, chorar a noite inteira, apagar a luz, ficar lá chorando, chorando, chorando. No dia seguinte, marcar um outro cabeleireiro e acabar com o seu cabelo. Ou, se você gostou, se era isso que você queria, falar assim, então, desculpa, amiga, mas eu amei. Beijo. Eu fiz isso várias e várias vezes. Todos os dias nós temos o poder da escolha. Então nós não podemos mudar a atitude das pessoas para conosco. Mas a nossa resposta a elas nós podemos. Estou falando para você ser grossa e grosso, não é isso. Mas a atitude do seu coração. Entende? Por quê? Porque a atitude é tudo. Então nós não podemos mudar o passado, nós não podemos mudar a atitude das pessoas para conosco, nós não podemos mudar o inevitável. Nós só podemos mudar uma coisa. E controlar, que é a nossa atitude. Como nós respondemos às coisas que estão ao nosso redor. A minha atitude vai determinar onde eu vou chegar. A sua atitude vai determinar hoje aonde você vai chegar. As pessoas que nutrem atitudes inadequadas no coração normalmente apontam outros fatores ou pessoas como sendo as causadoras das suas adversidades e dos seus fracassos. É a famosa desculpa. Entendeu? Então você não admite que está em você o poder da escolha. Então você vai culpar as pessoas. As pessoas são culpadas pela sua dor, pelo seu sofrimento, por você estar no quarto chorando. Mas você pode tomar uma decisão de se levantar e mudar esse quadro. Por isso que a atitude é tudo. E por isso que nós estamos falando sobre o poder de uma escolha. Porque eu vejo isso nesse texto. Esse texto é muito rico.
A verdade é que somos responsáveis pela atitude que tomamos diante das adversidades da vida. E, por consequência, somos os maiores responsáveis por aquilo que nós nos tornamos. Você é o maior responsável por aquilo que você está se tornando. Esses tempos atrás eu fiquei pensando, que foi me lançada uma pergunta. Falei assim, será que a Ana, criança, estaria feliz com a Ana que se tornou hoje? E eu fiquei pensando sobre isso. Por quê? Porque tudo tem a ver com escolhas. Porque elas são determinantes. E na história que eu acabei de ler, aqui eu consigo enxergar isso. Na vida de Caim e Abel. Para mim, os dois adoravam a Deus. Para mim, os dois adoravam a Deus. Porque nós vemos isso. Que num determinado momento, a Bíblia não fala quantos anos Caim e Abel tinha. Mas num determinado momento, ele foi o quê? Entregar uma oferta ao Senhor. Então, os dois adoravam a Deus. Os dois tinham conhecimento de Deus. Eles conheciam a Deus. Tá? Mas cada um tinha uma visão diferente de Deus. Então, comece a analisar a sua percepção de Deus. Porque aqui é muito claro, muito distinto as personalidades deles e como eles optaram por escolher a vida deles, ok? Mas os dois adoravam o Senhor. Os dois conheciam Deus. Mas cada um escolheu como enxergar Deus e como servir Deus. Você sabe, Caim, para mim, é assim. Às vezes, infelizmente, a gente se parece um pouco com Caim. Eu vou chegar lá. Por quê? A gente quer servir a Deus, ou seguir a Deus, do nosso jeito. Do nosso jeito. Foi o que Caim fez. Ele escolheu como servir a Deus. Ele escolheu o que ele ia fazer. Ele decidiu. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós temos palavras de Deus, nós temos as orientações de Deus. Ele vem e nos fala, filho, se você tomar esse caminho, esse é bom. A palavra de Deus fala que só existem 2 caminhos, não existe o terceiro. Entendeu? Ou é o caminho que leva a ele ou não. Mas às vezes a gente quer pegar um atalho, quer inventar um caminho que não existe. Então, às vezes, nós com as nossas decisões, escolhas, nós também fazemos isso. O Senhor nos dá uma orientação e a gente teima e não quer, porque aquilo vai... Eu não quero fazer isso. Então, eu tomo as minhas decisões e eu tomo as minhas escolhas. É Caim. É Caim. Ele quis servir a Deus, adorar a Deus do jeito dele. Só que, na palavra de Deus, nós temos orientação muito clara com relação a isso, não é? A forma certa de adorar o Senhor, a forma certa de buscar o Senhor, a forma certa de servir o Senhor, de entregar, de ofertar, a forma certa. Mas Caim decidiu fazer o quê? Eu sirvo Deus do meu jeito. Ele vai me aceitar do meu jeito. Cuidado, nem sempre. Às vezes você ainda está insistindo em servir a Deus e segui-lo do seu jeito. E não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque Deus é um Deus bravo, porque Ele quer ditar o que eu... Não, muito pelo contrário. Por isso, a percepção errada para mim de Caim, de quem era Deus. Porque quando você de verdade conhece quem é Deus, Ele não é esse Deus bravo que está com um raio na mão, esperando você pisar na bola para explodir com tudo, acabar com tudo. Não. Esse pode ser alguém que pintou Deus para você dessa forma. Mas não é assim que eu enxergo Deus. Ele nos corrige? Corrige. A palavra de Deus fala que Ele faz isso. Mas Ele faz isso por amor. Porque Ele nos ama tanto, 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 que Ele fala, filho, não é possível, não vai por esse lado. Não vai ser legal. É um caminho de morte, não dá. Eu tenho vida, eu tenho um extraordinário, eu tenho abundância, eu tenho boas coisas para você. É esse o caminho. Então, eu enxergo Deus dessa forma. Mas a forma como você vê Deus, se relaciona com Deus, ou de repente te apresentaram Deus, é a forma como você vai reagir a essas questões. E a forma como você vê Deus e conhece Deus é a forma como você também vai apresentar para as pessoas. É assim que a gente faz, tá? Então, se eu me relaciono com Deus como um Deus de amor, é óbvio. Se eu olho para o Senhor e vejo compaixão, vocês já assistiram The Chosen? Quem já assistiu The Chosen? Ai, gente, não tem como se apaixonar, não se apaixonar por aquele Jesus, né? Eu falo, Jesus, se a gente olha e fala,
porque é muito fiel, né, a palavra de Chosen, em detalhes. Eu fico encantada com Jesus. Falo, gente, eu só vejo compaixão naquele Jesus. Se eu pudesse, eu entrava na TV e dava um abraço naquele Jesus, ia para o colo, entendeu? Eu falava, me pega no colo, Jesus. Eu fico imaginando. Então, para mim, o Senhor é isso, é compaixão, é amor. No Senhor eu encontro cura, no Senhor eu encontro salvação, restauração. Então é dessa forma que eu vou apresentar às pessoas. Mas de repente, se a minha visão com relação a Deus está equivocada, se eu enxergo Deus de uma forma, ou me apresentar um Deus de uma forma totalmente errada, é a forma como eu vou me relacionar e vou apresentar a Deus. As pessoas também, então cuidado. Cuidado, de repente você também precisa ajustar o foco, tá? Porque Caim tinha uma visão errada de Deus. Para ele, tanto fez como tanto faz. Porque ele estava servindo do jeito dele. Ele levou lá, mas ele levou a oferta do jeito dele. Do jeito dele. Tinha orientação? Claro que tinha. A forma certa de ofertar. Porque o seu irmão fez o que era certo. Seu irmão obedeceu. E é tão legal isso que eu fico imaginando, a minha mente às vezes viaja um pouco, eu fico imaginando assim, que o texto não fala que Abel questionou. Por que tem que ser as primeiras crias? Por que tem que ser o primeiro? Por que eu tenho que dar as primícias de tempo, de oferta, de tudo? Aqui a gente entra em tudo, ok? O primeiro é do Senhor, o primeiro pertence ao Senhor. Eu não vejo Abel questionando. Deus, por quê? Porque às vezes a gente também faz isso, cai nesse pecado. Temos a orientação de Deus, mas queremos saber o porquê. Por que eu tenho que fazer isso? Você não vê isso. Eu só vejo obediência. E para mim, obediência de uma forma muito gostosa e natural. E para mim, eu fico imaginando, fico tentando enxergar Abel lá, todo feliz, entregando, pegando as primeiras partes, as primeiras crias, entregando para o Senhor. Por quê? Porque era o jeito correto de servir o Senhor. Por isso que as nossas escolhas vão determinar aquilo que nós vamos viver. Você tem orientação na palavra de Deus. Você tem pastores que te orientam a fazer o correto. É claro que você vai escolher. Você tem o livre-arbítrio. Mas cuidado para onde as suas escolhas estão te levando. Você precisa visualizar e pensar nisso também. Mas, enfim, eu vejo isso. Eu vejo Caim oferecendo e ofertando a Deus do jeito dele. Ele não obedeceu os mandamentos do Senhor, ele não vigiou a atitude do coração dele. Ele permitiu se corromper pelo pecado, porque eu enxergo tudo isso no texto. Quanto a Abel, totalmente diferente. Abel adorava a Deus conforme o Senhor ordenava. Deu a ele as primícias. A obediência a Deus era algo feito de coração e com alegria. É isso que eu enxergo. Já começa a parar para pensar. Vamos já começar a fazer aplicações práticas aqui. Puxa na memória. Hoje, com quem você está mais parecido? As suas atitudes. Você serve o Senhor de coração, com alegria, sem questionar, tem prazer em obedecer, porque sabe que é o melhor que Ele tem para a sua vida? Ou você ainda insiste em questionar, em desobedecer, ou fazer tudo do seu jeito? Você sabe o que é fazer certo, você tem a orientação certa, mas você ainda insiste em fazer o errado. Cuidado, cuidado, porque essa noite a gente vê o Senhor falando, ajusta o foco. Atenta para a atitude do seu coração, para onde as suas atitudes estão te levando. É algo para a gente pensar nessa noite. O rumo da nossa vida, da sua vida, das nossas atitudes, não podem estar baseadas nas circunstâncias. Não são elas que podem nos dar uma base para as nossas atitudes, para aquilo que nós vamos escolher. Porque nós não controlamos o que nos acontece, ok? Você controla o que acontece? Não, eu não posso controlar o que me acontece. Mas somos totalmente responsáveis por nossa reação àquilo que acontece conosco. Foi o que eu disse já. A nossa reação, a forma como nós respondemos às circunstâncias que nos sobrevêm. É muito fácil, é muito gostoso servir a Deus quando tudo vai bem, show, beleza. Mas e quando as coisas não saem conforme a gente determinou ou gostaria? E aí? Eu já passei por 2 momentos muito difíceis na minha vida. 2 perdas muito grandes. Já perdi meu pai, já perdi minha mãe. A primeira perda, e já faz um bom tempo, eu perdi meu pai faz 20 anos já, que ele faleceu. A Karen tinha 4 anos. E quando eu perdi meu pai,
enfim, não consigo contar o contexto aqui para vocês, foi muito difícil para mim. Eu entrei numa luta. Eu olhei para a circunstância e tinha uma ideia muito equivocada de Deus e eu queria mandar naquilo que Deus ia fazer. Meus pais estavam separados, meu pai tinha pedido para voltar para casa, minha mãe tinha aceitado, tinha perdoado. Ele ia voltar em dezembro, em outubro meu pai sofre um acidente fatal e morre na hora. Eu fico sabendo 2 dias depois. Enfim, eu entrei num questionamento com Deus. Falei, Deus, espera lá. Meu pai ia voltar para casa. Minha mãe tinha perdoado. Eles iam viver felizes para sempre, iam reconstruir. E eu entrei. Enfim, Deus me ensinou muito. Não dá tempo de contar o que Ele me ensinou, mas foi dolorido. Ele me levou para um texto lá de Romanos. Ele sempre nos leva para a palavra dele, não é assim? A gente decide se ouve a voz de Deus ou não. Ele me levou para um texto lá. Ele falou, tem certeza que você vai querer mandar? Tem certeza que você vai querer questionar com o Criador as minhas atitudes? Eu não sou soberano? Eu aprendi. Quando a minha mãe faleceu, e a minha mãe faleceu com câncer, tem 8 anos já, eu já tinha aprendido a lição. Eu tinha uma escolha. Não foi fácil para mim. O quê? Respirar, ter paz no meu coração e, naquele momento, desenvolver o fruto do Espírito, a alegria. Como assim? Eu podia culpar a Deus. A minha escolha foi agradecer a Deus pelo tempo que eu vivi com a minha mãe, com as lições, com tudo que ela me ensinou. Minha mãe não acertou em tudo, mas o que ela pôde fazer e as lições que ela me passou, sim, ficaram cravadas no meu coração. Então, eu pude escolher. Então, a gente não consegue manobrar circunstâncias, elas vão vir, boas ou ruins. As boas é mais fácil, mas e nas circunstâncias ruins? É aí que ainda mais nós precisamos mostrar quem nós servimos. É aí que nós temos que mostrar que, de verdade, Deus, eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Porque na igreja é muito legal a gente cantar, levantar as mãos e adorar e falar, Deus, não importa, eu vou te louvar em todas as circunstâncias, mesmo. E aí, quando vem uma circunstância ruim, você tem a escolha. Então, as circunstâncias não podem determinar, entendeu? Porque vai acontecer, mas a forma como você vai reagir a elas, uau! Vai marcar vidas se você escolher agir da forma certa. Vai marcar vidas. Pessoas vão vir desejosas de conhecer esse Jesus, que mesmo em circunstâncias difíceis, você ainda se alegra. Por quê? Porque Ele enche o nosso coração de alegria, de paz. A nossa paz está nele, a nossa alegria está nele. É para isso que nós vivemos, ok? Porque é legal estar aqui juntos, mas lá fora nós fazemos a diferença. Uma vez eu li um livro que falava assim, as pessoas lá fora, os pobres, os aleijados, as prostitutas, os drogados, os que precisam ser libertos, os cativos, os que estão aprisionados, eles estão lá fora desejosos, ansiosos do quê? De ver se aquilo que você está recebendo aqui na igreja está fazendo a diferença na sua vida. Então, ou nós vivemos de verdade para Jesus, ou a gente está brincando com o nosso tempo, não é? Então, vamos viver de verdade. Então, nós podemos ser cruciais. Você já parou para pensar que você pode ser resposta de oração da vida de alguém? Você pode ser a resposta de oração na vida de alguém todos os dias. Todos os dias. Então, vamos escolher o que é bom, vamos escolher o que é excelente, vamos escolher aquilo que agrada o Senhor, porque o poder da escolha é crucial na nossa vida. Eu conheço uma canção muito antiga que fala assim, a gente só tem uma vida, e ela logo vai passar. Somente aquilo que a gente fizer em Cristo e para Cristo vai permanecer. Então, o tempo de gastar a nossa vida, o tempo de proclamar Jesus é agora. O tempo de fazer as escolhas certas é agora. O tempo de resplandecer, de brilhar a nossa luz nas trevas, porque é só nas trevas que a luz brilha, ok? Um monte de luz brilhando no mesmo lugar não faz diferença, mas lá no breu, nas trevas, é lá que a nossa luz precisa brilhar e é lá que nós precisamos resplandecer. Então, se não for para isso, uau, brincadeira de mau gosto. Por isso que a escolha é tudo. O poder da escolha é crucial na nossa vida.
E o que mais? O rumo da nossa vida também não pode estar baseado na nossa formação. O Senhor não está preocupado com o seu título. Ele não está preocupado com o meu título. Enfim, passado já passou, está fora do seu controle, você é responsável por não permitir que Ele controle o seu presente. Porque às vezes nós colocamos desculpa na nossa formação. Eu não pude fazer uma boa faculdade, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não estou qualificado. Quem disse que o Senhor chama qualificados? Ele chama os apaixonados por Ele, que disseram sim para Ele e que falaram: Deus, eu entrego a minha vida é tua. Ele não está escolhendo. Ele chama trabalhadores, Ele chama pessoas e eu gosto de pensar nisso, que Ele chama essas pessoas mesmo, que falam: eu não tenho nada, eu não sou qualificado. Por quê? Aí você vai saber que tudo que você faz veio dEle, que não é das suas forças. Senhor, eu não sei falar. Lembra de Moisés? Ele começou a dar desculpas, até que Deus falou: sobre esse assunto eu não quero mais falar com você. Te chamei, cara. É só falar sim. Eis-me aqui, envia-me. O restante é com Ele. Recurso vem dEle, as palavras saem dEle, porque o Espírito Santo habita em mim e em você, ok? Eu tinha um outro professor no seminário que falava assim: pregue de Jesus o tempo todo, e se preciso, use palavras. Então não precisa nem dar desculpa para o Senhor que você não sabe falar. Às vezes a gente não vai precisar falar. O nosso olhar vai mostrar Jesus. O nosso abraço vai ser o abraço de Jesus para pessoas que estão necessitando disso. A nossa mensagem, você não sabe digitar, você digita tanta coisa, manda mensagem para tanta gente, tantas pessoas, você não pode digitar uma mensagem e mandar para alguém que o Espírito Santo vai tocar no seu coração e vai falar: manda agora. Por quê? Porque aquela pessoa está precisando agora. Pastor, eu posso não fazer, não tem problema, ele chama outro. Aí a sua oportunidade vai passar. Aí não fala: Senhor, me envia. Senhor, faz comigo. Senhor, por que eu não tenho palavra de conhecimento? Eu não profetizo sobre alguém. Porque Ele já mandou você fazer. Ele já deu palavra de conhecimento. Ele já trouxe algo no seu coração para você mostrar, revelar às pessoas, mostrar a bondade de Deus, e você não fez. Então, a palavra de Deus fala o quê? Se você não for fiel no pouco, como Ele vai te dar muito? Porque às vezes a gente está falando, né? Senhor, me usa. Senhor, me usa. Ele está te usando. Ele está falando, Ele está te cutucando. Aquele que senta do teu lado na escola. Não falou de Jesus para ele, por quê? Por quê? Tem que ser agente secreto do Evangelho. Sai dessa. Agente secreto do Evangelho não é de Jesus, não. Que Paulo diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Então, se precisa, a gente usa palavras. Mas não tem desculpa para falar de Jesus, não sei. Ele só quer você. Ele só quer o teu sim, o restante é com Ele. Então, para de dar desculpa. Eu não fiz todos os cursos de teologia que tem por aí na internet, os milhões que tem, eu não fiz todos. Estudar é bom, sim, você não vai desqualificado, sim, mas não dá desculpa para as suas escolhas erradas ou para você não fazer aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. Porque essas coisas que eu citei, todo mundo pode fazer. Um abraço, uma oração. Alguém que chega para você e fala assim: eu estou com uma dor de cabeça. Você pode orar por mim? Você vai falar: espera aí que eu vou chamar a irmã lá da intercessão. Ô, irmã da intercessão, tem alguém que está precisando de oração. Eu fiz isso. Quantas vezes eu fiz isso? Ou às vezes eu falava: espera aí que eu tenho uma Neosaldina na minha bolsa. Eu era louca da Neosaldina. Para tudo era Neosaldina, eu tinha dor de cabeça até o dia que o Senhor me curou e eu abandonei remédio, glória a Deus, e não precisei mais disso. Mas eu fazia isso. Até o momento que eu parei de dar desculpa. Falei: Senhor, me usa, e Ele começou a me usar. Você não pode oferecer uma oração? Então, sabe o que eu fiz depois, né, que o Senhor fez isso na minha vida? Que eu escolhi, eu decidi esse caminho. Espera aí, eu ia na minha bolsa, mas não tinha mais remédio. Eu pegava o óleo. Espera aí que eu vou orar por você. Vou orar. E aí que as pessoas eram e são curadas. Por quê? Porque tem um poder emanando de mim, aqui tem uma luz brilhando. Não, porque Ele falou que isso é para mim e para você. O que Ele disse? Que nós faríamos obras maiores do que Ele. Que nós curaríamos, que nós expulsaríamos demônios, é comigo e contigo. Eu estou fazendo a minha parte, eu espero que você faça a sua. Então vamos parar de dar desculpa. Entendeu? Você pode fazer isso? Claro que você pode. Você pode mandar mensagem, você pode dar um abraço, você pode e deve ser luz
para as pessoas que estão necessitando aí. O quê? De Jesus. Ouvir desse Jesus que transforma. É muito egoísmo a gente ficar aqui, não é? Esperando a volta de Jesus. Orar, vem, a gente está pronto. E o restante que não está? E os milhões que estão indo para o inferno? Não te dói no coração? Nós temos a melhor mensagem. A mensagem que transforma, que muda vidas, que muda o curso de pessoas, que liberta, que cura. Nós temos a melhor mensagem. Então nós vamos escolher o quê? Dizer sim para o Senhor. Caminho da obediência. Em nome de Jesus. O que mais que não pode ser desculpa? A gente não pode, o rumo da nossa vida também não pode estar baseado em limitações. Porque todos nós temos limitações, ok? Todos nós enfrentamos algum tipo de limitação. Por exemplo, falta de talentos. Queria eu cantar, ter o dom para cantar. Se eu começar a cantar, todo mundo vai sair correndo. E não vai ser para o altar, não o som, vai ser para essa... que eu sou extremamente desafinada. Eu canto na congregação, no coral, entendeu? Mas não posso pegar o microfone para cantar. Todos nós temos, não é? Limitações. Enfim, falta de talento, pouco dinheiro, escassez de oportunidade ou aparência não privilegiada. Afinal, ninguém é bom em tudo, ok? Vamos parar de dar desculpa para as nossas limitações, ok? Você tem o Espírito, você tem o dunamis de Deus, você tem o poder de Deus dentro de você. É tudo o que você precisa. É tudo o que você precisa. Olha para isso e vai, sem desculpa. E também as outras pessoas, já entendeu, né? Que não podem ditar o curso da sua vida, porque você e só você é o responsável pelas escolhas que você faz hoje. Só você. Segundo, você precisa decidir por um viver que agrada a Deus. Eu vejo isso na vida de Abel, que é o exemplo para nós, ok? Porque é tão extraordinário que Deus chega para Caim e fala, cara, desculpa o cara, tá? Se você fizer o que é certo, tu não vai ser aceito. Isso foi antes dele fazer o que ele fez com o irmão. Por isso o poder de uma escolha, por isso eu estou falando com vocês. Deus veio e falou com ele. Deus veio e falou assim, cara, tem razão esse teu ódio no coração? Não tem razão para isso. Se você escolher fazer o que é certo, do jeito que eu mandei, conforme as minhas orientações, é claro que você vai ser aceito. Deus vem ainda e dá uma chance. O que a gente precisa fazer? Escolher o caminho que agrada a Deus. Eu e você sabemos como agradar a Deus, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós sabemos o que desagrada o Senhor. Ele grita quando a gente vai fazer alguma coisa errada, não é assim? E a gente logo se arrepende, bota a boca no pó e conserta tudo. É assim que funciona. Ele fala, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Então nós precisamos escolher o quê? O que agrada a Deus. Esse é o caminho que nós decidimos. Nós estamos numa igreja, num período de carnaval, escolhendo a melhor coisa da nossa vida, que é estar aqui, louvando, engrandecendo, nos enchendo para transbordar lá fora. Mas continue escolhendo agradar a Deus em todos os momentos. Não são frações, não são porções. É em tudo. É em tudo. Não tem como eu entregar metade da minha vida para o Senhor e o restante não. Não tem como eu obedecer 95%. 95% é desobediência. Ou eu obedeço 100% ou não obedeço. Você sabe fazer o que é certo. Se você fizer, é claro que você vai ser aceito. Foi isso que Deus disse para Caim. Então escolha um estilo de vida que agrade a Deus, que glorifique o Senhor, para você receber dele as recompensas, enfim. Entregue o controle da sua vida a Ele. Abandone tudo que é de ruim. Abandona tudo que desagrada, que entristece o Senhor. Eu paro para pensar, às vezes eu fico assim, é que quanto mais relacionamento você tem com Deus, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você conhece Ele e mais você quer agradar. Mais. Qual a chave
Desenvolva um relacionamento com Ele. Se você quer que seja seu amigo. Amigo, a gente vê a cada 2 anos? Não. Amigo, a gente manda mensagem uma vez por mês? Não. Trocentas mensagens o dia inteiro. É para fofocar? É não. Amigo é amigo, tá junto. Amigo de verdade, ele conhece pelo teu olhar que você não está bem, não é assim? Então, desenvolva esse relacionamento com Ele. E quanto mais você vai conhecer Deus, mais você vai querer agradar esse Deus. Mais você vai lutar para não entristecer esse Deus, não entristecer o Espírito Santo. É assim que funciona. Quanto mais você tiver dele, mais você vai desejar. E mais você vai conseguir falar não para as coisas do mundo. O tempo vai indo. Arrependa-se. Terceiro, arrependa-se hoje das atitudes erradas que você estava tomando e volte-se para Deus. Para fazer do jeito dele. Para fazer do jeito dele. Eu acho tão interessante esse texto, porque lá no verso 7, parte B, fala assim: mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera e ele deseja destruí-lo. Mas está na sua mão o poder de dominar. Eu acho incrível. Incrível. Está na sua mão, na minha mão, o poder de dominar as paixões da carne, os desejos da carne, aquilo que desagrada ao Senhor, o pecado que bate à nossa porta. Está ali. É muito interessante. Por isso que eu me surpreendo às vezes, não é? Com algumas orações. Deus, tira de mim, tira de mim, tira de mim. Você vai dominar. Você pode dominá-la. Você pode dizer não ao pecado. Ai, pastora, eu duvido, quero um texto. Vou te dar. Abre lá comigo, 1 Coríntios 10, 13. Você já decorou esse verso? Poderia ter decorado já. 1 Coríntios 10, 13. É batata, você nunca mais vai dar desculpa para ceder às tentações e os desejos da carne. Sabe o que diz a palavra de Deus? Fala assim: lembrem-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Repete comigo: nenhuma tentação é irresistível. Só aqui já poderia parar e é um tapa na nossa cara. Porque algumas versões falam assim, que a tentação não é sobrenatural, ela é natural, entendeu? Ela é comum aos homens. Então, nenhuma tentação é irresistível. O que significa isso? Que não adianta chegar para Deus com a desculpa e falar: ai, Senhor, foi mais forte do que eu. Quantas vezes a gente já não fez isso, né? A gente cede, faz burrada, faz coisa errada, volta arrependido, chora e fala: ai, Deus foi mais forte do que eu. Mentira. Você está se enganando, foi a sua escolha, você tomou essa decisão. Por quê? Porque nenhuma tentação é irresistível. Ele pode, você pode resistir. E o que é mais interessante, gente, eu amo a palavra de Deus, eu espero que vocês amem também. Eu amo a palavra de Deus, porque ela é demais. Sabe o que esse texto continua falando? Olha só, presta atenção. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês forças para suportar. Em outras versões, fala que Ele vai dar o escape. Então, fala, nenhuma tentação é além daquilo que você pode suportar. Tá? Então, para de se enganar e dar desculpa para Deus. Você pode dizer não ao pecado, à tentação. Você pode resistir. E, mesmo quando você for tentado, Ele vai te dar um escape. É extraordinário isso. É extraordinário. Então, vamos parar de dar desculpa? Não tem desculpa mais. Não existe foi mais forte do que eu. Não existe. Ou você ouve a voz do Espírito que está falando contigo, ou você decide não ouvir. A escolha é tua, mas Ele fala. Ai, pastor, eu não ouço. Ouve sim. É que às vezes você não quer ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Porque você é dele, Ele prometeu que o Espírito Santo está contigo, habita em você, ponto final. Ele fala.
A questão é que muitas vezes a gente não quer ouvir. E às vezes a gente já ouve tantas vozes, a gente não consegue mais identificar. Então abafa as outras vozes. Decida qual voz você vai ouvir. Decida. Se você conhece Deus de verdade, você identifica a voz dele. Você sabe quando é ele falando com você. Ele vai dar o escape, gente. Sempre, sempre, sempre. Por isso que ele disse a Caim, você pode dominar, meu. É possível resistir, é possível dizer não, é possível ir contrário a essa tentação, a esse sentimento que está gritando aí dentro de você. É possível dizer sim para ele, é possível obedecer o Senhor. Escolhe esse caminho, que é o melhor que você tem para a sua vida. Deus falou com Caim. Ei, você pode dominar, só que Caim virou as costas. E o que ele fez? Foi lá e matou o irmão. Entendeu? Deus vem. Deus se importa. Por quê? Porque ele deu a vida dele na cruz. A gente é que desperdiça. Olha quanto custou o sangue de Jesus. Não dá para desperdiçar isso. E continuar mentindo, nos enganando, dando tantas desculpas para não viver o extraordinário de Deus e ainda culpando Deus no final. Ai, Deus, porque o Senhor ama mais fulano do que a mim? Mentira. Deus não tem filhos preferidos, Ele tem filhos obedientes. Ele tem aqueles que decidiram obedecer, agradar, entregar a sua vida e falar, a minha vida não é mais minha, é tua, uma vez que eu entreguei a minha vida para o Senhor, não é assim? Galatas 2:20. Não sou eu mais quem vive, é Ele que vive em mim. Ponto final. Não mando mais em mim. É Ele. Então vamos viver de verdade. E parar de dar desculpas. Porque por muitas vezes eu converso com mulheres e converso com pessoas que elas culpam Deus pela maneira como elas estão vivendo. Porque eu não tenho isso, porque isso está vindo sobre mim. Ei, vamos para a palavra de Deus, vamos relembrar tudo então. Não. Você pode mudar tudo hoje e fazer as escolhas certas. Você pode dominar o pecado. Como você vai ter mais força quando você se encher mais de Deus? Mas às vezes você está tão cheio de porcaria aí de fora, você está se alimentando tanto de lixo que mesmo que tivesse um banquete com as comidas mais deliciosas aqui, você não viria se servir. Por quê? Porque você está satisfeito, não cabe mais. Então se esvazia das coisas do mundo. Diga não para as porcarias que existem aí fora e se encha de Deus. Quanto mais de Deus você tiver, mais você consegue falar não, mais você identifica as coisas dele, mais você ouve a voz dele e corresponde a essa voz. É assim que funciona. Então decida, escolha essa vida que agrada o Senhor. E é tão legal que a gente vê na palavra de Deus que ele diz assim, que a um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Pastora, a senhora não sabe o que eu fiz. Eu não sei, eu não preciso saber de verdade. Teu Pai sabe. Ele sabe. E uma vez que você confessa, se arrepende, Ele não lembra mais. Só faz a escolha certa. Só decida viver esse extraordinário de Deus. Todos os dias, todos os dias. E, em último lugar, se a banda quiser subir, queria pedir uma música, eu não pedi antes. Vamos ver se vocês cantam aqui, tá bom? Escolha apaixonar-se pela presença de Deus. Escolha. É o poder de uma escolha. O último... se pudesse falar assim, a última dica que eu diria, escolha apaixonar-se pela presença dEle. É o melhor que você pode fazer. É a presença de Deus que preenche todos os espaços vazios da nossa alma. É a presença de Deus que preenche aquilo que a gente tem falta. Deixa eu tentar contar rapidinho. É assim, só eu e mais uma irmã. Meu pai tinha uma profissão que não era muito legal, ele era caminhoneiro.
Então, meu pai não parava em casa. Ele via a cada 30 dias, 40 dias, um mês. Então, meu pai quase não vinha em casa. Então, minha mãe começou a trabalhar para, enfim, completar a renda em casa. E a minha irmã é mais velha. Minha mãe se apegou muito à minha irmã. E eu tentei me apegar ao meu pai. Mesmo não tendo ele em casa, eu tentei me apegar ao meu pai. Então, meu pai vinha raras vezes. E aquela coisa muito distante. Eu aprendi a tocar violão, porque o meu pai, ele gostava de moda sertaneja, moda de viola, né? Então, eu aprendi a tocar violão para receber um elogio do meu pai. E eu fiz isso por meses. E toquei violão, e conseguia já pegar música e decifrar. Eu estava ficando fera, dedilhado, coisa linda. E todas as vezes que meu pai chegava e falava, pai, deixa eu tocar para você. Nunca ele deixava eu tocar, nunca ele queria ouvir, ele não tinha tempo para mim. Enfim, eu abandonei o violão. Não quis mais fazer aula de violão. Tantas coisas aconteceram. Mas eu fazia de tudo para chamar a atenção do meu pai. Fazia de tudo. Quando eu ouvia o caminhão, lá de longe eu já corria para o caminhão e ficava vendo... vocês nem vão saber o que é fita cassete, eu sei, mas teve um tempo, existiu, não é conto, existiu um negócio que era assim, era uma fita cassete, que tinha músicas ali, tinha o lado A, tinha o lado B. Aí já denunciei a minha idade. E aí meu pai chegava e eu queria presença. Então, eu corria para o caminhão. Eu gostava? Não, mas eu queria a presença dele, entende? E aí eu ia lá, tal, enfim, ficava muito pouco tempo. Meu pai sempre perguntava para mim, antes de viajar, do que eu gostava, se era de mortadela ou de presunto. Eu sempre falava, presunto, pai. E ele, às vezes, chegava com uns pães e um pouquinho, tipo assim, 100 gramas de frios. Adivinha o que tinha? Mortadela. Todas as vezes ele perguntava, e todas as vezes ele trazia mortadela. Então, na minha cabeça, poxa, meu pai ele não gosta de mim, ele nem sabe, ele nem lembra do que eu gosto. Ele nem conhece as minhas preferências. Ele não para me ouvir. Enfim, meu pai fazia promessa e não cumpria. Meu pai, na semana do meu casamento, abandonou minha mãe e foi embora com uma outra mulher. Enfim, meu pai prometeu tantas vezes que ia me visitar no seminário. A hora que eu via a cor do caminhão vindo na pista, eu corria lá achando que era ele. Ele nunca foi me visitar. Ele foi uma vez só conhecer a neta, a minha filha, enfim. Mas esse foi o relacionamento que eu tive com o meu pai. Com a minha mãe, não foi muito bom também, não. Porque ela era pegada à minha irmã. Então, ela fazia tudo para minha irmã. Minha irmã mais velha, ela costurava para minha irmã, ela penteava o cabelo da minha irmã. E, para mim, eu ficava com as roupas usadas da minha irmã. E ela não penteava meu cabelo, porque meu cabelo era desse tamanho. Ruim, bem ruim, né? Então, se jogava uma caneta, a caneta sumia dentro do meu cabelo. A minha irmã era loira. Loira, tinha cabelo liso e olhos verdes. Eu queria ser a minha irmã. Essa foi uma outra história também na minha vida. Eu queria ser ela, porque eu queria ter a atenção da minha mãe. Eu tentei alisar o cabelo, eu tentei fazer muitas coisas. Porque eu só queria presença, entende? Enfim, eu não... E isso me afastou dele. Porque eu enxergava Deus como um ser distante. E eu queria Deus distante. Porque um pai não era o que eu queria. Porque o pai não lembra, se esquece, promete, não cumpre. E, enfim, eu não queria um pai. Não conseguia me relacionar com Deus como um pai. Pastor, o que tem a ver? O que tem a ver que isso estragou demais o meu relacionamento com Ele? Demais, demais. Eu não desejava a presença dEle. Por quê? Porque eu não queria um pai. Eu queria Ele sentado num alto, sublime trono e estava bom. Um Deus distante. Mas não é isso que Ele tem para mim e para você. Ele quer relacionamento, presença. Presença. Apaixonar-se pela presença. Como isso aconteceu na minha vida? Quando eu decidi só perdoar. Meu pai chegou a pedir perdão para mim? Mas eu entendi que se eu não perdoasse, eu ia continuar presa a essas questões e eu nunca ia conseguir me relacionar com Deus como pai. Perdoei minha mãe,
mesmo antes dela vir me pedir perdão. Minha irmã teve festa de 15 anos, na simplicidade, mas teve um bolo. Toda a juventude da igreja foi lá com aqueles guaraná tubaína, fizeram um aniversário show para minha irmã. Quando eu fiz 15 anos, o que eu ganhei? Nada. Entende? Eu não tive bolo de aniversário. São questões que marcam. Essas são algumas coisas da minha história. Entendeu? Por isso que eu disse aquela frase. Não importa o que fizeram com você. Eu podia ficar remoendo o que eu vivi, sofri. Eu podia ficar me vitimizando. Eu podia ficar nesse lugar. Mas quando eu saí desse lugar de vítima e mudei, e perdoei, e decidi viver diferente e fazer diferente, eu ganhei um pai. E eu comecei a me relacionar com ele dessa forma. Eu comecei a entender o que é apaixonar-se pela presença de Deus. Eu comecei a entender o que é ir para o seu quarto quando você não tem pai e mãe mais. Às vezes você só quer um cheiro, você só quer um colo. E eu me vitimizava, porque às vezes eu falava assim para o Marcelo, porque eu queria que ele tivesse dó de mim, entende? Porque quem está magoado, quem está, ferido, é assim. Então eu chegava com meu marido e falava assim, amor, eu sou órfã, porque eu não tinha mais pai e mãe, né? Eu queria atenção. E ele falava bravo comigo, você não é órfã. E eu bati. Sou. Até o dia que eu entendi, eu falei, não sou. Tem uma canção, até da Sara que fala, eu não sou mais órfã. Por quê? Porque eu tenho um pai. Ele me adotou. E sim, eu vou para o colo dele, eu corro para ele. E eu aprendi a desfrutar da presença dele. Eu escolhi. E eu queria muito que esse fosse um dos seus desejos ou uma das suas orações. O quê? Apaixonar-se pela presença dele. Ele é tudo que você precisa. Ele vai suprir carência de falta de pai e mãe. Você pode ter seus pais em casa, vivos, mas você pode não ter atenção deles. Entende? Como nós temos órfãos de pais vivos hoje em dia. Pais que não dão atenção para os seus filhos em casa. Ele é tudo que você pode ter e supre tudo isso. Vai por mim, porque Ele fez isso comigo. Então, sim, Ele é tudo que você precisa. Se você se apaixonar pela presença dEle, você vai começar a experimentar níveis de relacionamento, de coisas que Ele vai fazer com você, junto com você, incríveis, que você não viveu até hoje. É isso que a presença dEle faz. É isso que a presença dEle faz. Você já foi para o teu secreto, você já se lançou e estava ali, como se você sentisse Ele, sentisse o cheiro dEle, você já teve essa experiência, mas só quem é apaixonado pela presença dEle vive essas coisas. Ele supre a tua carência. Você não vai precisar chamar a atenção de ninguém, seja por roupa, através de sensualidade. Você não precisa. Por quê? Porque a presença dEle vai suprir todas essas coisas. Tudo, tudo, tudo. Eu sou apaixonada por esse Deus. Por quê? Porque eu conheci um Deus e comecei a me relacionar com Deus que eu não conhecia antes. Eu não me relacionava com Ele antes, assim. Porque não foi me apresentado, enfim, não vem ao caso. Mas a partir do momento que eu entendi que eu podia mudar o curso da minha história, que eu podia escolher por desfrutar uma presença assim, tão intensa, e conhecer um Deus tão extraordinário, conhecer sim um Deus que me ama, sim um Deus que se importa, sim um Deus que quando eu falo, Deus, eu converso com Ele, às vezes eu falo assim, Deus, eu queria tanto comer aquele chocolate, e você não acredita. Num outro dia, alguém chega para mim e fala, pastor, eu trouxe isso para você, você abre, é o quê? O chocolate que você queria. Só Ele sabia. E tantas coisas, isso são coisas supérfluas. E Deus tem o prazer de fazer isso conosco. Ele tem prazer. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu conheço uma porção dEle que eu não conhecia. E mais eu me apaixono por Ele. Consequência, eu vou sempre fazer as escolhas certas. Eu vou sempre desejar agradar o meu Deus. Uma das minhas orações que eu faço antes de dormir, acho que meu tempo já acabou, é:
Deus, que ao fechar os meus olhos, eu consiga ver um sorriso dos teus lábios, dizendo: filha, hoje foi show. Você não acertou todas, mas foi melhor que ontem. Gostei dessa tua atitude hoje, foi legal, foi demais. É uma das minhas orações. Deus, eu quero ver um sorriso teu. Por isso que eu vivo para agradar a Deus. Porque eu saí de um lugar de vítima. Eu saí de uma escolha, de um caminho errado que eu estava indo pelas minhas próprias decisões. E eu entendi que só eu podia mudar isso. Só eu podia mudar o curso da minha vida. Só eu podia tomar essas decisões acertadas. Só eu. E eu fiz isso. E hoje eu desfruto de coisas tão extraordinárias que se lá atrás alguém tivesse contado para mim, eu teria rido. Eu falava: imagina, isso não existe. Isso não existe. Quantas coisas eu tenho vivido. E eu quero cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque assim, apaixonar-se pela presença é demais. E fica aqui um convite meu para você. Porque é só a presença dele que acalma a nossa gritaria no dia a dia. As nossas confusões, as nossas ofensas do mundo exterior. É a presença dele que vai suprir a solidão. É só a presença dele. É só a presença dele.